Olá a todos, estamos iniciando mais um episódio de Você Licitante. Um canal em que a gente ouve entrevistados, ouve pessoas, empresários, pregoeiros, juízes, promotores, para trazerem um pouco de experiência para você e para nós também. Meu nome é Kleber Doriz, professor especialista em licitações e contratos. E hoje eu tenho um rapaz muito novo, tá? De um carisma excepcional. Conversávamos há pouco e ele mencionava o dom, a vontade de ser professor, e ele tem uma dicção, um jeito de falar que é muito peculiar, então já te dou meus parabéns. Ele é Marcos Renan Skelsen Brunner, tem apenas 25 anos e já é pregoeiro, tá? E ele mora aqui já há mais de 15 anos, graduado em Ciências Biológicas, tá? Tem licenciatura e agora está cursando, tá? Gestão Pública. Tem 10 anos já de trabalho como vendedor e isso já possibilita a comunicação desde cedo, né? A gente exercita, eu te falo porque, não que eu sou um exímio comunicador, mas trabalho também desde cedo no comércio e vendendo, então a gente aplica isso para a nossa vida. E tá há 1 ano e 3 meses como servidor, ocupando o cargo de pregoeiro no município de Itaiópolis, que deve ser uma tarefa muito fácil, não é mesmo? Não. Renan, eu quero que você conte, tá? Primeiro, um pouco da tua história, de como você veio, o que você pensa para o futuro, quais são as tuas pretensões, porque todo mundo tem um sonho, né? Você estudou, está iniciando, fez agora uma carreira, uma formação de ciências biológicas, está mudando para o público. Sei também que tem pretensão política, já se envolve nessas reuniões e conversas, então eu quero que você conte um pouco para todo mundo saber quem é Renan. Bom, Cléber, então primeiramente te agradecer pelo convite, né? Também cumprimentar a todos que estão nos assistindo aí. Bom, como você disse, meu nome é Renan, Marcos Renan, mas eu prefiro que me chamem de Renan. Eu sou natural de Blumenau, mas com os meus 10 anos minha família se mudou para Itaiópolis. Então hoje eu sou mais, vamos dizer assim, itaiopolense do que blumenauense, mas Blumenau tá ali no meu coração. É mais em outubro, né, pessoal? Mas Itaiópolis também tem uma parte do meu coração muito grande, porque como eu digo, foi aqui onde eu me desenvolvi, foi aqui onde eu cresci, propriamente dito, né? Toda a parte aí de estudos, fez as minhas amizades aqui. O que mais que eu posso falar sobre mim? Como você falou, desde os meus 14 anos eu já trabalhava no comércio familiar como vendedor. Eu sempre fui um cara muito tímido, mas graças a Deus eu vejo que Deus sempre coloca a gente em determinadas situações, e essa parte de vendedor ela me ajudou muito a perder essa timidez, porque não, você tem que chegar no cliente, conversar, né, ter aquele quebra-gelo. Então, querendo ou não, esses 10 anos como vendedor aí, eu devo muito essa oportunidade que eu tive, que a minha tia me deu. E, para ser sincero para você, eu sempre tive sonho de ser engenheiro mecânico. Eu adoro carro, sou apaixonado por carro antigo. Meu maior desejo é ter um Opala. Atrás dessa aquisição aí. Vou te apresentar um amigo que tem 5. Eu não vejo a hora de ter um. Inclusive, vou te convidar ainda para o podcast, amigo. Mas assim, essa guinada da minha vida para a área de licenciatura, para dar aula, na verdade, a minha família ela tocava um grupo de escotismo, que era os Bravadores, que é ligado à nossa igreja. E lá eu sempre estava envolvido com essa parte de dar aula, de ensinar alguma coisa. Geralmente eu dava aula ensinava instrução de ordem unida, marchar. E eu sempre conto essa história porque foi ali que eu vi que eu queria ser professor. Como eu comentei contigo em off também, eu escolhi essa profissão porque os meus professores foram maravilhosos comigo. Eles tiveram uma importância na minha vida assim grandemente, assim como os meus pais. Tudo que eu sou eu devo tanto aos meus pais como aos meus professores. Todos eles foram maravilhosos. Então, além disso, voltando agora à parte do escotismo, eu estava ensinando uma criança lá a marchar, e como primeira vez, né, ele estava marchando todo errado. Só que a partir da hora que ele bateu o pé junto com todo o pelotão junto, ele abriu um sorriso tão grande, Kleber. Mas tão grande, assim, tão inocente, ele estava marchando errado ainda, sabe? Ele só deu aquele passo, foi um passo que ele deu certo, e depois ele começou a errar de novo, sabe?
Mas eu me lembro até hoje, o nome dele era Felipe, até hoje, o sorriso que ele deu. Aí eu pensei, não, é isso que eu quero. É esse sorriso que eu quero tirar das pessoas, porque é isso que os meus professores fizeram comigo. Agora eu vou aproveitar essa deixa, né? Você falou de marchando. Você não acha que as pessoas, às vezes, marcham errado na vida e às vezes demoram para se encontrar em alguma coisa e quando marcham, a felicidade vem? Marcham corretamente? Eu vou usar essa expressão porque acho que... Com certeza, com certeza. Na verdade, vamos pegar ali, né, como você falou, a questão da marcha, do pelotão, a gente fala, né, ordem unida, né, então existe uma ordem e precisa de uma união. A gente tem que saber o local onde a gente se encontra, os objetivos que a gente quer e junto com as pessoas que estão ao nosso redor, rumar esse sentido. Então não adianta, vamos dizer assim, nós todos, como era o caso na situação, né, do escotismo, lá dos bravadores, cada um querer andar num passo diferente, quer ficar feio. Mas quando todos eles, geralmente nas competições, a gente fazia competições estaduais, e eu digo, Itaúbas pode se orgulhar disso, porque o Cruz dos Bravadores aqui, Itaúbas era sempre muito bem visto em Ordem Unida, graças a Deus, né? Méritos a ele. Mas toda a gente falava, o pessoal de Itaúbas está chegando, o pessoal da marcha está chegando. Então o pessoal sabia que o pelotão, que nossas crianças aqui, eles tinham toda a vontade, vamos dizer assim, todo o seu empenho em fazer junto a mesma coisa. Eu sempre falava, gente, porque, só para você ter uma noção, vamos dizer assim, eram crianças de 10 a 15 anos de tamanhos diferentes. Então pega ali uma criança de 10 anos, a sua morfologia, né, a sua fisiologia já é menor. Enquanto eu tinha crianças de 15 anos que parecia que já tinham lá seus 20 e poucos anos, sabe? Então eu falo, gente, você tem que se lembrar que tem a criança lá atrás que tem a perna menor que você. E você que está lá atrás tem que saber que tem uma pessoa na sua frente que tá com a perna, tem uma perna um pouco maior. Então vocês têm que encontrar um equilíbrio. Então eu gostava da Ordem Unida por causa disso. Então todas as pessoas elas tinham que chegar ali, ou, como digo, dar uma desacelerada, ou aquela que estava muito devagar dar uma acelerada, mas todos eles no mesmo ritmo, no mesmo caminho. Você veja só, a gente pode aplicar a nossa vida. Quando a gente conversa, bate papo, ouve experiências diferentes, isso é algo até bem diferente do que eu já ouvi. Como é importante a gente manter esses passos, esse equilíbrio na vida. Nem sempre a gente vai acertar, a gente vai dar um passo errado, mas tem como consertar. Exatamente. Né? A parte da humildade mesmo, eu vejo que a sociedade está perdendo muito disso, sabe, Kleber? A gente às vezes quer, vamos dizer, ter uma supremacia, só a gente tá certo, mas às vezes, como eu digo, a gente tem que pensar, dar um passo atrás, para saber que a pessoa que está vindo após a gente pode estar nos ajudando a crescer. Eu vejo que a vida é uma escola. A gente aprende com todo mundo. Por mais que a gente seja muito bom em alguma coisa, a gente pode melhorar muito sobre aquilo. Uma coisa que meu pai sempre falou assim, Renan, você nunca vai saber dirigir. A pessoa que diz que sabe dirigir é a pessoa que provavelmente ela vai fazer alguma besteira. Então, tenha consciência, você tem muito o que aprender. Você sempre está adquirindo conhecimento, você está sempre melhorando em algum aspecto. Então, todas as pessoas que estão ao nosso redor, elas contribuem para a gente de alguma forma. Esse podcast está aqui participando contigo nesse momento, está trazendo enriquecimento para mim. É uma coisa nova, né, mas que traz um enriquecimento. Mas olha, quando a gente conversa com empresários, seja com os meus alunos do meu curso, a gente percebe que todo mundo tem dificuldade, às vezes tem receio de começar algo novo, tem medo de participar. Eu garanto que quando você assumiu como pregoeiro, você tem muito... assim, talvez se a pessoa soubesse o quanto medo o outro lado sente, porque assim, você está envolvido com dinheiro público, né? Então assim, você tem uma preocupação. E a pessoa, às vezes, o empresário... Porque assim, todo mundo hoje quer uma busca de uma vida melhor, né? Quando eu passo sobre a licitação, eu estou tentando incentivar, seja empresário, seja você que está nos ouvindo, às vezes quer mudar de carreira, quer tentar alguma coisa. Assim, você tem uma alternativa. Você pode optar por licitação, se você sentir prazer com isso, vender para o governo. Mas você pode optar por outras coisas também que te satisfaçam. Não deve ser fechar essa porta. Não. Né? Eu digo, muitas pessoas eles fecham a porta da licitação e apesar de um curto período, aí, 1 ano e 3 meses, não dá nem para dizer que é uma experiência muito vasta, mas eu vejo muito disso. Não é a função do pregoeiro, mas a gente tá em contato com as pessoas que fazem os orçamentos, fazem o termo de referência, o estudo técnico, o quanto que é difícil de pedir um orçamento.
As pessoas mais, não, o pessoal não manda, eu mandei e-mail, liguei pra pessoa, mas a pessoa, quando sabe que é pra prefeitura, ela nem quer. E até, como eu digo, a gente sabia que ia vir aqui, a gente fica um pouco nervoso, o que eu vou conversando com o Kleber lá no podcast, né? Dá pra ver que esse rapaz fica nervoso, né? E aí, essa situação do orçamento, quando eu imagino as pessoas, né, os servidores que fazem esse termo de referência, que fazem toda essa parte de pesquisa, para chegar numa média de preço, é mais ou menos que nem aquele cliente que chegava na loja de trabalhar e falava assim, não, eu tô aqui só vendo. Só vendo. A gente sabe que ele não vai comprar, mas não é por causa disso que nós vamos tocar a pessoa da loja. Fala assim, ó, então tá, se tu tá só vendo, aqui é pra comprar, aqui não é assim que a gente tem que deixar a pessoa olhar, vai que ela gosta, vai que dá certo. Então é isso que eu quero até dizer para as pessoas que estão nos assistindo hoje. Forneça os orçamentos, é uma opção que você tem. Se der certo, às vezes eu digo assim, mas o meu preço não vai dar. Mas e se der? E se a outra empresa, talvez eu estou atropelando um pouco o assunto, mas e se a empresa que tem o melhor preço tiver algum problema na habilitação? Documentação, isso acontece. Isso acontece. Isso é natural, isso é muito... como digo, muito corriqueiro. Isso acontece em um ano e 3 meses, isso já aconteceu várias vezes comigo, sabe? Você falou um negócio e é muito interessante. Você falou, não fecha a porta para licitação. Eu utilizo essa frase, não fecha a porta para a vida. Esses dias até a minha colaboradora, vamos dizer, que trabalha aqui no escritório, tá? E ela falou, como que eu aprendo a analisar a política em si e não ficar com aquele negócio no peito, assim, tipo, achar que tá tudo errado e tal. Eu peguei a porta e falei para ela, nunca fecha a porta. Olhe, faça uma leitura mais aberta e perceba que ninguém fecha a porta. Sempre você vai ver as alianças lá, porque eles nunca fecharam a porta. Porque tem muito mais a se aprender. Agora, se você fecha a porta para qualquer coisa, às vezes não dá tempo de contornar. Talvez eu, como digo, pelo que eu aprendi, eu tive um professor de filosofia maravilhoso no ensino médio. Então, um pouco que eu tenho dessa vontade de como você comentou, dessa parte da gestão pública, de estar me envolvendo na parte pública, me veio um pouco disso também, de querer, como eu digo, de querer fazer a diferença, mas da essência da política. O que é política em si? Se você voltar lá na Grécia, era o quê? Era um debate de ideias. Vamos dizer assim, eram nós dois aqui, muito provavelmente com opiniões diferentes, cada um trocando a sua ideia, mas vai chegar um ponto que talvez eu não vou ter o argumento. E aí eu vou ter que escutar o teu e falar, não, realmente, o Kleber, nesse ponto aqui, ele tá correto. Então, na verdade, isso é política. Né? A gente não deve, como você disse, fechar, não, só eu, o que eu penso é correto. Às vezes isso é um pouco, eu acho que é... E assim, tem muito, você não percebe que às vezes tem muito de opinião? Por que eu tenho que te convencer da minha opinião, se ela é minha? Exatamente. Não parece às vezes um contrassenso, né? Eu ficar ali batendo, mas eu tô falando a minha opinião. Que bom que você escute ela e talvez tire algo de bom. E assim, o nosso conhecimento em si nada mais é do que uma coisa mais empírica, mais para trás. O que você sabe hoje veio de algum conhecimento de alguém. O que eu sei hoje de licitação não veio porque eu sou um gênio, não, porque eu li. Então, a pessoa que está escrevendo um livro de licitação, ela puxou de alguém e isso vai fazendo. E eu posso dar um exemplo claro aqui, hoje, um exemplo que eu estou vivenciando hoje, mas na verdade nós vamos estar resolvendo amanhã. Nós estamos passando por um processo licitatório, uma tomada de preço, onde houve muitos recursos. Isso é natural. Quando eu comecei a ser pregoeiro e trabalhar na comissão, pensava, recurso é problema, né? Eu vou pra cadeia. Recurso é solução, né? Exatamente. Eu pensava, deu recurso, eu vou pra cadeia. Eu pensava assim, sabe? O pessoal do jurídico falava, não, Renan, não é assim, é uma coisa natural do direito, é algo, né, constitucional, de dar a resposta pra pessoa. E assim, agora você falou Agora, com a nova lei de licitação, ela não usa mais a palavra procedimento, ela usa a palavra processo. Então, cada vez mais, você vai ter esse debate de ideias dentro do processo, do processo licitatório. Então, nessa situação específica, a gente tem um problema, onde que as empresas não concordaram com a decisão da comissão. Então, só para o pessoal saber, então eu sou pregoeiro, mas eu também participo da comissão de licitação, que no caso tem a ver com a 866 ainda, né? Tomada de preço. Então, a comissão tomou uma decisão de inabilitar algumas empresas e algumas empresas recursaram em cima dizendo que elas estavam corretas e algumas
que estavam habilitados recursaram dizendo que era para inabilitar outras empresas. Então deu um alvoroço lá. E eu estava conversando com a minha colega, ela é formada em Direito. Nossa comissão lá, ela é bem técnica nessa parte, tem 3 pessoas de Direito. E eu falei, mas como é que nós vamos chegar num ponto? Como é que eu vou ser justo? Às vezes não consegue. Aí ela falou, mas Renan, no Direito todo mundo tem razão. Eu falei, mas Karima, isso que é o problema? Eu falei, e como é que nós vamos chegar? Ela falou assim, Renan, existe um negócio, como é que ela falou? É alguma coisa chamada majoritário. Então ela falou assim, você vai pegar uma jurisprudência, que tiver mais jurisprudência, você tem 10... Para achar uma solução, talvez, aquilo que encaixe, que for, pelo menos, às vezes, você tem que ir por um caminho que seja um pouquinho menos pior. Porque de ambos os lados, às vezes vai ter... E claro, tem muitas situações, tem que ver o que é melhor para a administração, né? A questão da economicidade, da eficiência. Então, é como eu digo, são vários fatores que você vai colocando, bate no liquidificador e você tenta tirar a melhor solução possível. Né? Às vezes vai agradar, às vezes não vai agradar. Mas nós temos que estar dentro da isonomia do processo. E assim, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, participam da licitação. Não adianta ficar frustrado, né? Você tem que entender. E eu falo isso para a nossa equipe, quando a gente vai participar da licitação, ser o mais carismático possível, mais polido possível, mais educado possível. Porque do outro lado, eu tô com quem aqui? Tô com um pregoeiro? Não, eu tô com o Renan. Ele é uma pessoa que tem sentimentos. Eu sempre falo isso quando eu até vou tratar com o juiz. Eu já vi cursos em que você fala, não, você tem que atacar a sentença, você tem que atacar. E às vezes a pessoa acaba sendo tão deselegante que ofende. Ah, mas o juiz tem que ser imparcial. Mas aquilo ofende a pessoa, infelizmente não é o robô que está lendo. Então, assim, quanto mais você ser mais polido, mais técnico, pode ser que naquela solução você não conseguiu convencer, ou talvez o teu caso não era o caso de vencer naquele momento, mas talvez o próximo seja. Talvez o próximo você ganhou pontos. E assim, é um aprendizado. E não que você vai querer algo diferente do Renan porque você foi mais polido. Mas você quer o mesmo tratamento também. Né? Exatamente. E tenho certeza que você dá esse tratamento porque a nossa equipe já entrou em contato com você, já entrou em contato com outros municípios e, olha, eu só tive um caso, mas assim, que foi bem específico de, sei lá, de 1000, talvez um que eu peguei, que foi assim bem desagradável. Mas de resto, é melhor dar o bem, você não recebe ao contrário, né? Você está no podcast Você Licitante. As maiores sacadas do mercado de licitações estão aqui. Então, eu sempre gosto de falar com as pessoas que participam. Eu peço bom senso. Tem que ter o bom senso. Existem limites que não devem ser ultrapassados, limites esses impostos por leis, né? Mas eu digo assim, a gente tem, como você falou, a gente tem que ter uma educação. Né? Mas eu digo assim, a gente não tem por que também baixar tanto nível, mas também ser tão duro. A gente tem como conversar de uma maneira que seja técnica, mas também que seja entendida. Também não adianta você florear tanto e fazer que a pessoa não entenda. Então, como você disse, às vezes a gente está lidando com uma pessoa que não está entendendo o processo. Então, eu só provando assim, não, eu vou prejudicar essa pessoa, vou ser o mais técnico possível, porque ela não vai saber me responder. Não é essa a função do pregoeiro. Não é essa eu te digo, não é função do pregoeiro, não é função de um juiz. É como na internet você vê quantas pessoas, às vezes, falando, a pessoa escreveu errado. Não é tua função ficar corrigindo. Cada pessoa tem um limite, né, de aprendizado. E é isso. Eu posso saber um pouco de licitação, não sei praticamente nada ainda, né? A gente continua estudando, mas nem por isso outra pessoa pode vir, talvez, me criticar, porque... A pessoa que pode estar nos assistindo aqui agora, e como vocês, né, no começo da live foi falado ali, eu sou formado em ciências biológicas, eu não estudei parte de administração de direito. Tenho muita vontade de ainda cursar direito, porque eu acho muito fascinante as pessoas que estudam direito, elas entendem como a sociedade funciona. Então, até foi um dos motivos que eu estava fazendo gestão pública, não que tenha uma coisa muito a ver com a outra, mas vamos assim, pegam, é um resumo, eu posso talvez dizer do direito em algumas áreas.
você sabe que eu vou puxar o gancho agora, né? Eu conversava no podcast anterior, talvez porque a gente está muito acostumado com lead, com briga, com discussão. Talvez a gente entenda que existem passos a ser seguidos, a gente tem que ouvir o outro lado, falar no tempo certo. E eu te falo, você falou de marcha, talvez você já tenha isso, porque você sabe que tem que ter o tempo certo, você sabe que tem o respeito. Talvez você já compreenda muito mais do que a gente também sobre o mundo. Você só quer, às vezes, uma informação a mais. Mas é isso. É respeitar, é você entender. Talvez isso que ajude bastante. Então eu me lembro certinho. Eu comecei a trabalhar na prefeitura, foi em metade de julho de 2021, ano passado. E então, as 2 últimas semanas de julho e o primeiro mês foi só de aprendizado. Então eu sentei ali do lado do pregoeiro que eu ia substituir e fiquei aprendendo, fiquei absorvendo, porque quando o prefeito chegou, eu falei assim, Renan, você quer trabalhar com a gente? Você quer vir fazer parte do time? Quem conhece o nosso prefeito sabe que ele gosta bastante de futebol, então ele compara bastante, né, com futebol. Eu falei, prefeito, eu tava no banco, tava louco pra querer jogar, né? Então eu tava esperando o senhor me chamar. E aí ele falou assim, então eu tenho a função de ser pregoeiro. Eu falei, o que é pregoeiro, né? Será que eu vou lá pregar alguma coisa? Vem isso na cabeça. E aí quando eu cheguei lá, comecei a ver que era papel, e aí as pessoas mais próximas de mim, que na verdade o meu pai trabalha na administração pública já aí uns 12 anos. Então ele falou assim, Renan, isso não é isso, não é coisa fácil não, é responsabilidade. Aí eu comecei a me inteirar, comecei a ir atrás. Graças a Deus, a prefeitura ele tem um time bom no setor de licitação. Bom, eu estou sendo bem generoso, um time ótimo que me abraçou. Porque, como eu digo, eu não tinha capacidade, não capacidade, eu digo assim, a parte técnica. A administração, a única dificuldade que a gente sente às vezes, mas isso é Brasil todo, como o volume de processos aumenta, como o volume de operações aumento, às vezes a gente só sente que falta mais gente, é só isso. E aí, então, porque o pessoal aqui já trabalha quantos anos, né? Então, assim, como eu já estava vindo fazendo o curso de gestão pública, eu vou estar me formando esse ano, com um pessoal que me abraçou e falou, não, Renan, nós vamos te ensinar, não precisa se apavorar, porque como eu digo, a gente pensa em licitação, talvez o pessoal de casa fica com o cabelo em pé, diz, meu Deus do céu, não vou conseguir, é muito complicado. Mas não é isso, eu posso dizer para você assim, que isso é um mito que tem atrás da licitação. Não é isso tudo. Claro, precisa da capacitação, precisa você entender o que você está... Querendo ou não, é algo sério, é um contrato que você está firmando, mas é um contrato que você firma com uma pessoa num setor privado. Exatamente. Do mesmo jeito que você vai ter que cumprir o seu contrato com uma pessoa do setor privado, o público é a mesma coisa. É um ajuste. Por isso que se fala contrato. E você, no final de todo o processo, você ajusta um acordo. E o contrato é um acordo. Você pensa só, você é parceira da administração e você faz, entrega e ela te paga por aquilo. Então eu digo assim, a parte hoje a gente vive num mundo globalizado, onde as informações estão aí para quem quiser, é fácil você conseguir, né? Tem as empresas especializadas, como aqui é o seu caso, né, de ajudar a dar um suporte, dar um treinamento, tem até mesmo as plataformas que ajudam a fazer esse treinamento, saber como é que você funciona essa parte do pregão, porque tem, no caso agora tinha o pregão presencial, mas agora vai ter só o eletrônico, mas então como eu digo, existe material para você aprender, não precisa ter medo, só tem que se dedicar um pouco. Né? E é como a gente disse, você se dedicar, isso é em tudo, gente. Isso se você quer crescer, você tem que lutar, você tem que, eu digo assim, é uma pessoa que vai ser campeão, como eu digo assim, hoje nós estamos chegando aí perto da Copa do Mundo, a seleção ganhar não vai ganhar de por acaso. Ela treinou, sabe? São os melhores que estão lá, são pessoas que estão ali lutando, estão trabalhando, estão dando o seu máximo. Então a gente tem que fazer isso na nossa vida também profissional. Então se eu quero dar um passo na minha empresa, não, eu no setor privado tá muito bom, mas eu quero dar um passo maior. Vou começar a trabalhar com a parte de licitação. Como o Kleber disse, talvez você não vá ganhar todas, mas se você ganha uma ou outra, isso é uma coisa também, Kleber, que eu quero comentar. Cuidado para não querer abraçar o mundo. Eu sempre falo isso. Eu uso uma frase até quando faço treinamento com os empresários: vencer uma licitação é vencer com lucro. Vencer uma licitação sem lucro e abarcar, às vezes uma coisa, você precisa ter condição de entregar, você precisa ter condição também de fazer aquele serviço. Participe então das licitações menores, participe daquela que efetivamente vai ter lucro,
Porque assim, parte do pressuposto que você também, empresário, tem a responsabilidade de saber, olha, a administração está pedindo um produto X e está dentro do mercado. Se eu ganhar com uma margem X, ainda eu ganho lucro. Ótimo. Agora, se você participa também, eu falo isso muito, sabe que aquele preço está exacerbado lá em cima. É a tua responsabilidade também de informar isso para a administração. Com certeza, com certeza. E assim, tanto nas contratações diretas, em inexigibilidade, ou outros procedimentos, o empresário responde se eventualmente ele sabe que aquele preço está superfaturado e eventualmente ganha. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Mas essa ideia de não abraçar tudo de uma vez, então isso é... E às vezes eu vejo que muitas vezes acontece isso. Então a gente vê que às vezes as empresas descem o preço lá embaixo, ou você começa a ver que elas começam a te mandar e-mail, não, a gente não está conseguindo fornecer, porque a gente já tem muitos contratos, mas qual que é o problema com a prefeitura de Itaiópolis, como eu sou pregoeiro? Assim, se você assinou um contrato de fornecer aquilo e eu estou pedindo e você não tem em estoque, você tinha que ter noção, você como empresário. Né? Então, diga assim, hoje a gente está conversando com o empresário, isso aqui é algo, né, vamos dizer, a gente sai, está sendo um pouco de licitação, mas é algo para se pensar. Né? Então, é como você disse, começa pouquinho, começa ali devagarzinho, você vai crescendo, e junto com crescendo a sua empresa, você vai aumentando. Porque muita gente, talvez, a gente está falando com não apenas pessoas aqui de Itaiópolis, mas o pessoal de Itaiópolis pode começar a fornecer para o pessoal de fora, como o pessoal de fora fornece. Kleber, eu digo para você, mais da metade, eu digo, se não for 70% dos contratos de Itaiópolis é de fora. Mas a licitação, se você for ver, um dos motivos da prefeitura fazer licitação é para desenvolver a economia local. Aí eu digo, alguma coisa não tá certa nisso aí, algo errado não está dando, algo certo não está errado, ou sei lá. Eu até... Isso é um projeto nosso também, tanto da empresa, de fazer capacitação, tanto para empresários que estão nos ouvindo, para realmente participarem. Nem todo mundo tem condição de pagar a assessoria, por exemplo. Que é o nosso caso, eu presto um serviço, mas é importante que as empresas participem. Para mim, é interessante ver que elas participam, estão ganhando. Hoje mesmo, eu conversava com uma outra consultora lá do Rio Grande, ela ia participar da primeira licitação. Eu pedi para a equipe, olha o edital. Ela não tem nada a ver comigo, ela só entrou em contato que queria fazer o meu curso, mas estava sem dinheiro. Ela mandou mensagem para mim e eu falei, então faz o seguinte, me passa qual edital, passei para a equipe, analise, faço todos os modelos e passei tudo para ela. Porque eu quero que ela participe e ganhe, comece a sentir o prazer. Porque eu não consigo primeiro abarcar tudo. Exatamente. É impossível. Olha, se eu ficar só na minha região, já é quase impossível de eu atender. Vou atender o Brasil todo? Falta demanda, falta. Então, a mesma coisa. E isso que você está fazendo aqui, de fazer esses vídeos, fazer essas lives, fazer esses podcasts aqui, você está, querendo ou não, mostrando o seu serviço e mostrando para as pessoas que é possível. Até eu sei que você fez o podcast aqui com o Paulo Vitor da contabilidade. Sim. Eu falei, Paulo, cara, comece a se especializar em licitação, porque como você falou, não tem como abraçar todo mundo. Se você pega aqui, vamos dizer assim, o nosso município e pega o material de construção, vamos dizer assim, que tem 5, 6. Acho que é 5, 6. Você não pode representar todos. Não tem como. Sabe? Então vai sobrar e precisa ter gente qualificada para estar ajudando esse pessoal. Então, digo, contabilidade, escritórios de advocacia, todo esse pessoal também tem... Eu digo, o pessoal de casa pensa que só você que tá se contextualizando, tá aprendendo, mas agora a gente está começando com uma nova lei. É novo para todo mundo. É novo para todo mundo. Até mesmo para quem já estava trabalhando com a antiga, apesar de ter, né, as suas similaridades ali, mas tem que se atualizar. Tem que fazer... Eu digo assim, nós mesmos ainda não sabemos... Porque quando eu faço a leitura e a gente consegue já entender mais ou menos como vai funcionar, eu não sei se a minha leitura efetivamente vai ser a leitura da prática. Porque a prática pode chegar lá no final e apontar, olha, tá fazendo tudo errado. Mas é que daí vira prática, daquele jeito. Às vezes, viu que não teria como seguir todos os passos, a prática vai ajustando. Daí ficou um outro caminho. E daí começam as novas decisões. A validar, às vezes, essas práticas. Então, às vezes, o que está na lei lá vai mudando o entendimento. Não, assim também está certo, assim também está certo. Então, vai mudando com o tempo. E se eu parar no tempo e não continuar estudando, eu paro também. Exatamente. Então, é natural. E agora que você falou de leitura aí, me veio isso na cabeça. Uma das principais coisas, vamos dizer assim, principal da licitação é leitura. É você pegar o edital lá, ler. Né?
E isso é bom para a prefeitura. Vou dar um exemplo aqui agora. Você comentou ali da questão do preço, que é o dever do empresário quando vê que está lá em cima o preço, avisar. Porque não é o nosso imposto, não é teu, é o nosso imposto que a gente está pagando, e às vezes a gente tá, né, a prefeitura está pagando por um produto superfaturado, né, porque as empresas jogaram lá em cima. Então é o nosso dever. Se eu sou empresário, essa caneca aqui tá, não é assim não. Então, você pode impugnar o edital. Qualquer pessoa pode impugnar o edital. E assim, não é só o preço, mas você fala, não, essa caneca não é do lado de cá que tem que ser do lado de cá. Ou não é assim que tem que funcionar, tem que ser assim. Eu sou empresário, eu sei como é que funciona. Aconteceu isso aqui também, é uma experiência que eu tenho agora. Kleber, eu fiquei 20 minutos com um fornecedor reclamando na minha orelha, Kleber. Eu falei, mas você falava, senhor, eu sou pregoeiro, não é eu que faço termo de referência. Né? Porque ele falava, não, vocês têm que pedir uma amostra. E no edital não estava pedindo amostra. Eu falava, mas senhor, eu não posso pedir amostra porque não posso exigir essa amostra. Mas ele falou, não, mas eu conheço a empresa, ela vai fornecer o material, o que deu? Dito e feito. Chegou a mercadoria, problema, só que a prefeitura não aceitou, mandou de volta, né? Mandou fazer do jeito que estava no termo de referência. Mas o que eu quero dizer para isso? Se no caso, esse senhor que ligou para mim, que eu não sei o nome nem a empresa já faz tempo, tivesse impugnado o edital e pedido para colocar uma amostra, talvez teria feito. A gente não tava com esse produto hoje aqui em Itaiópolis já. Sabe? Então, tipo assim, ajuda a administração. Né? Então, a gente precisa das pessoas. Como eu digo, aqui eu tô dando um tiro no meu pé, porque quem analisa sou eu, né? Quem recebe as impugnações, recurso sou eu. Mas preciso. É ótimo. É dá ótimo. tempo de você arrumar, dá tempo. É ótimo. Você veja só, mesmo que você passe pela. Assim, eu fui procurador jurídico por quase 10 anos. Olha, é impossível você analisar ipsis literis, tudo, é impossível. E assim, eu lembro que na minha época eu era sozinho. Se você imagina, como que eu vou analisar tudo e vou fazer a comparação de preço? Não dá. O máximo que a gente conseguiu olhar é um pouco da formalidade para ver se tá ali as previsões, o que era necessário, tá ok. Mas quando vinha a impugnação, aí sim, você olha e vai mais a fundo naquele problema. Então, como digo, você vê no digital, você vai ver ali a minuta do contrato, ata de jurisprudência, você vai ver se você vai conseguir fornecer de acordo com as exigências que estão ali e vão ver quais são seus direitos e quais são seus deveres. Porque ele tem né, a parte do contratante e do contratado. Então você vai ver o que a prefeitura, né, a administração precisa cumprir dela contigo e você com ela. Então às vezes acontece o quê? A pessoa não lê, assina o contrato e depois fica, mas eu não sabia. Você tinha que entregar o produto em 5 dias e não apresentou. Aí começa a notificação, começa toda aquela parte burocrática e aí acaba esses dias prejudicando ela. Tinha uma licitação e ela falava prazo de entrega 2 dias. Então sempre quando a gente presta assessoria para o cliente, a gente faz um resumo, lê o edital, então assim, lê o edital, faz um resumo específico e passa para o cliente. E principalmente o prazo de entrega está lá também especificado. Por quê? Porque o cliente tem que me falar se consegue entregar. Aí nesse caso ele falou, não, 2 dias eu não consigo. Mas nesse caso a gente impugnou para ver se aumentava para 5 dias, está ainda para análise. Mas dá tempo de corrigir uma coisinha. Isso não vai atrapalhar porque ele não vai alterar a proposta. E só mudaria o prazo. De fato, aqui dá pra... Porque assim, o pessoal tá entendendo, se caso ele firmar um contrato, começar a fornecer, e aí depois ele começar a não conseguir cumprir, ele vai ter sanções, ele vai ter penalidades. E talvez vai ficar ali sem alguns, né, um período de tempo sem poder fornecer, trabalhar com, vai ficar, como é que é, inidôneo. Inidôneo, e aí você pode... 5 anos até. Exatamente, isso é horrível. Você vai acabar sujando o nome da sua empresa. Aqui a pessoa, então eu não vou trabalhar na licitação, mas não é isso que a gente está querendo fazer. Então, assim, leia, veja se é isso que te interessa. É como você falou, não, mas em 2 dias não vai dar. Mas isso não é imutável. Liga para a prefeitura, o que eu preciso fazer? Não, você vai impugnar o edital. Então, impugna o edital. Quanto precisa? 5 dias, 10 dias. Manda pra lá, aí vai ser análise. 10 dias não dá mais, em 8. 2 para 8? Tá, acho que em 8 acho que eu consigo, então eu vou participar. Mas o que tá ali não é imutável, até determinado período. Se não me engano, com essa lei, acho que é 3 dias anteriores à data da abertura da sessão. Que vai manter uma prática, né? Sabe? Então eu digo assim, você pode conseguir ajustar o edital para que fique bom e você possa participar. E eu gostava quando vinha, por mais que se fala dar um tiro no pé, é mais trabalho, só que dá tempo de você arrumar. Às vezes acontece, todo mundo erra. Eu sempre gosto de explicar com a minha mãe, eu falo, daí ela fala, Renan, muito serviço,
eu falo, não, mãe, tem bastante, daí muito problema. Eu falo, bastante, porque o meu serviço é resolver problema. Mas é isso, gente. Então nós estamos ali para ajudar, contribuir, fazer o melhor, conseguir o que é melhor para a prefeitura, né? Fazer esse meio de campo entre a administração e o fornecedor. Ah, legal, show de bola. E se veja só, você com 25 anos, já começando na lida, recomendaria abrir uma empresa hoje para participar da licitação? Com certeza, Kleber, com certeza. Eu sou bem sincero para ti que, assim, para mim eu tenho muito que agradecer. Eu não estou aqui querendo puxar o saco do prefeito, a experiência que ele me propôs. Isso para mim foi um aprendizado, está sendo aprendizado, um enriquecimento para mim, assim, eu não tenho como mensurar o crescimento que eu tive desse 1 ano e 3 meses, porque, como eu digo, né, eu mudei totalmente de rumo profissional. Como eu comentei contigo em off, eu sou professor de essência, mas estou gostando muito de trabalhar ali, querendo ou não, é um servicinho pequeno, mas eu sinto que eu consigo fazer diferença de alguma maneira. Mas, como é que é essa pergunta mesmo? Eu comecei a falar aqui e eu me perdi. Qual que é a pergunta? Eu fiquei prestando atenção. Se você recomendaria abrir uma empresa? Com certeza. Por que eu falei isso aí? Porque se caso, por uma eventualidade, o prefeito, a gente é cargo comissionado, então o prefeito me falou assim, Renan, infelizmente agora a gente não precisa mais ter o emprego. Eu digo assim, o que me falta um pouco é coragem, sabe? Mas eu recomendo, gente, não precisam ter medo. Não precisam ter medo. Só precisa ter, coragem. Eu digo, coragem, mas estudo. Como eu digo, ir atrás, leitura, a gente já comentou sobre isso. Vai atrás, se informar, essa palavra, se informar de como funciona. Quanto mais você participa, mais você estuda, mais confortável fica. É só isso. E não vai ficar confortável pro Renan, pro Guerreiro, seja quem for. Fica confortável para você. Porque assim, eu vou ser bem sério agora dizer pra ti assim, Kleber, você agora que tá no lado do pessoal, a poder me explicar melhor essa situação. Você, licitante, continue acompanhando este podcast. Aqui você verá as melhores oportunidades de se ter um negócio lucrativo vendendo para o governo. Eu não sei se é tão complicado você fazer uma proposta e colocar num pregão eletrônico. Eu acho que não é tão complicado. Eu digo assim, se você ganhar, ótimo, é uma fonte a mais que você vai estar injetando na sua empresa. Mas se você não ganhar, não ganhou. Só que eu digo assim, não é algo mirabolante, que nossa, eu vou demandar muito tempo, muito... Não, é claro, vai precisar de um pouco de tempo, de mão de obra ali para você enviar sua proposta, mas não é nada, como eu digo, é muito mito em cima da licitação, assim, de você trabalhar com a administração pública, mas eu acho que não tem problema. A documentação em si, eu falo aqui, as de Itaiópolis em si, são bem tranquilas as documentações. O que acontece, assim, quando eu vou participar um pouco de fora, Rio Grande do Sul e tal, Paraná, já participei também em Pernambuco, Bahia, às vezes a exigência de documentação além do que é necessário. E não precisa, né? Porque a lei ela fala um documento básico. E por isso que é bom entender, porque o que acontece? Você entra em contato com uma empresa que nem a sua, fala, dá uma olhada nesse tal aqui, os caras estão pedindo alguma coisa que eu acho que não precisa. E aí você vai lá e, como eu digo, impugna no edital. Porque, como eu digo, você vai pegar lá, você vai precisar do contrato da empresa, se você soubesse a quantidade de impugnação que nós já temos aí no Brasil afora, meu Deus. Então vamos lá, o contrato social, certidão negativa federal, estadual, municipal, FGTS, CNDT, aí umas declarações ali que você consegue já no edital. Simples. E aí, se for algo muito técnico, uma atestado de capacidade técnica. Que você consegue, vamos dizer, se eu sou um mecânico, né? Você vai lá numa empresa que você arrumou o carro e fala assim, você faz um atestado para mim, quer participar da licitação, a documentação acabou, fechou. É algo que você consegue a maior parte na contabilidade, né? Que já está ali fornecendo toda essa parte ali burocrática para você, e aí você só precisa que alguém coloque isso dentro da plataforma. Junto com a tua proposta. E aí no dia que vai ser aberta a sessão, você vai colocar só ali, quem é que não tem um celular, hoje você, muitas plataformas conseguem pelo celular, ou até mesmo no computador, você vai sentar ali, e gente, assim, tirando alguns pregões que são excepcionais, que são coisas de 200, 300 itens, mas eu posso contar na minha mão aqui quantos for, mas geralmente são rápidos. Coisa de no máximo 1 hora, então você tira 1 hora para ficar na frente do computador dando lance. E acabou. Se você conseguiu, você conseguiu. Se você não conseguiu, você vai para a próxima. O que eu sempre falo, assim, às vezes quando eu sempre peço para tirar um tempinho para participar,
porque às vezes acontece você ser inabilitado, aí você, ou a primeira foi inabilitada, a segunda você ficou em terceiro, vou desligar o computador, perdi. Exatamente. Fica lá porque às vezes você pode ser chamado. Ainda em cidade pequena, às vezes, dá uma ligada, às vezes você ainda faz essa parceria. Mas eu já vi em cidades grandes aí o cara, tchau e benção, chamou, não tava ali, perdeu. Então, como eu digo, eu acho que é super válido você estar capacitando. Às vezes, se você acha, não, vou ser bem sério pra você. Outra coisa, como eu digo, alguns assuntos que ficavam na minha cabeça pra vir fazer o podcast aqui. Eu sou um cara que tenho redes sociais, mas eu não sei mexer nelas. Eu tenho, mas não sei usar. Sabe? Por que eu tô fazendo essa analogia? Talvez eu tô falando com alguém aqui que tem interesse, mas ela no computador não é muito a minha praia, eu não sei mexer nisso. Mas talvez tenha alguém dentro da sua empresa que sabe mexer. Então você vai lá, capacita essa empresa para que ela possa estar participando. Né? Põe ela em contato com contabilidade, com o setor jurídico da empresa, ou se não tiver um setor jurídico, com alguma empresa especializada, porque tem a parte do recurso. Porque acontece, muitas vezes as pessoas elas ficam no lance e na parte recursal elas somem. E elas podem entrar com recurso. Aconteceu que então elas também. Eu falei, gente, vocês deviam ter recursado. Se vocês viram que tinha algum problema, o que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Eu cheguei depois, como a gente mora aqui numa cidade pequena, e eles me conhecem, que eu sou pregoeiro, eles começam, porque naquele pregão começou a acontecer isso. Eu falei, mas por que vocês não recursaram? Eles falaram assim, mas como assim recursar? Aí eu pensei, não, vocês têm que ir lá, tem a aba, vocês recursos, coloca manifestação, aí depois vocês vão lá, manda a peça recursal pra gente ser analisado. Então eu digo assim, o pregão ele não acaba no lance. Tem muito para acontecer ali depois também. Né? Então, como eu digo, você capacitar uma pessoa para estar dentro da sua empresa, para estar, pelo menos a parte do computador, como eu digo, de ficar na frente do computador e dar o lance, nossa, isso aí é muito válido. E isso, veja só, eu sei que hoje as pessoas gostam da coisa mais imediata. Eu tenho nosso curso online, eu tenho algumas licitações gravadas do passo a passo, gravada na hora de acontecendo, você faz aqui, aperta aqui. E tem um cliente que ele ganhou 3 licitações e as 3 teve inabilitação dele, depois a gente voltou, ganhou, e ele falou, puta merda, mas é sempre assim. Eu falei, cara, ótimo, você ganhou as 3, mas eu falei pra ele, olha, pra mim é muito bom, porque eu ganhei material pro curso. E assim, foi interessante, porque você consegue mostrar, já foram 3 sistemas diferentes, então é legal, sabe? Os sistemas assim mudam, né? Por exemplo, o DLL é um, compras net é outro, compras públicas é outro. Nós estamos com praticamente 9.000 diferentes, então é coisa. Bastante. Mas de praxe, todos são simples. E as plataformas te ensinam. Se você, por exemplo, muitas aqui, delas são intuitivas, né? Se você pega aqui a BLL, eu fiz algum treinamento em company, liguei para a BLL, é o seguinte, eu vou fazer o treinamento, vou falar sobre a lei de licitação, sobre alguns macetes e eu quero que vocês participem junto para daí falar sobre o uso do sistema de vocês que vocês têm, mas conhecem muito mais, né? Não, ótimo. Eles querem que você participe da licitação. Ninguém quer abandonar o empresário. Sim. Então, nossa, hoje é muito fácil. É muito fácil. Tendo um produto, meu Deus, você pode ir longe. Pode. E como eu digo, não precisa ter medo. Vai lá, faça que você vai aprender e vai ver que não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo. E uma pergunta mais pessoal. Já foi candidato, né? Já foi candidato a vereador. Qual que é a tua intenção e qual foi o teu objetivo na época? Foi experiência? Ou isso está no teu... Na verdade, como eu já comentei aqui em algumas partes, a minha razão, assim, o principal de eu ter essa vontade para querer estar dentro da administração pública, muito bem por causa do meu pai. Quando assim, eu ver ele de querer fazer a coisa certa, de querer... de alguma forma atingir a pessoa e fazer algo mudar. Porque, como eu comentei contigo também off, por que eu quis ser professor? Para tocar na vida das crianças como eu fui tocado na minha. Só que professor, você demanda muito tempo, porque você vai trabalhando. São anos, né? Você vai ali, vai ensinando. Foi o meu caso, como eu digo, nossa, eu tenho muitas experiências, não é o caso aqui para eu contar, de como os meus professores me ajudaram a crescer. Só que com a política, porque muitas pessoas hoje eu vejo que elas veem com maus olhos a política, e não é do jeito que eu vejo. A política ela é uma ferramenta que ela amplia aquilo que você quer fazer. Se é coisa boa, você vai ampliar as coisas boas. Só que tem gente que quer fazer coisa errada e aí a gente sabe o que acontece. Mas isso tem em tudo, gente.
Isso tem em tudo que é lugar. Então, por que eu tenho essa vontade, Kleber? Como eu digo, a política ela é uma ferramenta que você pode ajudar muitas pessoas num curto período de prazo, vamos dizer assim, 4 anos. Né? Como professor, vou demorar 8 anos, 10 anos para atingir, às vezes, uma criança. Né? Mas ali com uma política pública bem planejada, bem executada, eu posso mudar uma sociedade, eu posso tocar 20 mil pessoas. Isso é incrível, por isso que eu gosto da política. É isso que me tocou, e foi isso que eu aprendi na escola. Sabe? Então por isso que eu tenho essa vontade. Até meu pai e minha mãe falam: Renan, sai disso, você não precisa disso, você é formado, vai dar aula. Mas eu falo assim, alguma coisa dentro de mim, Kleber, diz assim, que eu posso fazer mais. Aí você perguntou por que você foi. Então eu me candidatei, né, em 2020 para vereador, não consegui, mas foi só uma experiência, foi uma experiência mesmo. Eu sabia que eu não ia ganhar, né? Querendo ou não, a gente tem que ser muito mais conhecido, como eu digo, foi para conhecimento mesmo, e até a parte da gestão pública veio por causa disso. Que eu ia nas casas, né, conversar, pedir voto, e algumas pessoas falaram: mas o que tu entende de política? E eu falava: ixi, eu não entendo, porque a gente tem ideia, tem motivação, tem energia, mas você entender como funciona, porque eu vejo muito o que acontece. Kleber, eu digo assim, as pessoas não sabem como funciona uma prefeitura. Como você falou que assim, esse negócio pregoeiro, você tem que, você vai lá e apedreja o pregoeiro, apedreja as pessoas. Você não sabe como as pessoas lá dentro estão trabalhando. Eu sei porque eu digo assim, hoje eu defendo o servidor público com unhas e dentes. Porque eu sou claro que, como eu digo, tem gente que não vale muito, mas assim, a maioria, Kleber, são pessoas espetaculares. Eu digo assim, pessoas que estão ali são pessoas que estão querendo não fazer a diferença. Melhor, sempre. Né? Sabe? E pessoas ruins não têm qualquer tipo de profissão em qualquer lugar. Então eu digo assim, hoje eu defendo o servidor público, o empregado público com unhas e dentes, porque as pessoas não entendem como funciona a máquina pública. É por isso que o Brasil está desse jeito. Eu sou a favor, como professor, de inserir gestão pública, não ideológica, mas gestão pública dentro do ensino médio, quem sabe como sociologia, como filosofia, porque, cara, eu digo assim, a gente não faz a mínima... Se eu perguntar ao pessoal o que é um PPA, o que é uma LDO, o que acontece? O prefeito chega, eu não sabia disso, o prefeito chega, o primeiro ano de orçamento dele não é dele, é do outro. Aí as pessoas falam, o cara prometeu e não tá fazendo nada, mas é porque o orçamento não é dele, ele vai começar a governar a partir do segundo. Eu não sabia. Sabe? Então, como eu digo, a gente tem que começar a aprender, entender como é que funciona para começar a criticar. Então, como eu digo, eu agradeço as pessoas que, quando me candidatei a vereador, me incentivaram a cursar gestão pública, porque eu não sabia que eu ia ser chamado para trabalhar na prefeitura, mas que eu digo, está sendo um curso enriquecedor, assim, sabe? Aí você pergunta, tem ainda pretensões? Se eu dizer que não, eu estou mentindo. Mas se eu dizer que sim, também eu não sei, porque a política, a gente sabe também, apesar de a gente ter muitas boas intenções, é um jogo. Né? É toda uma parte que não envolve apenas uma pessoa. Né? Então tem muitas situações assim que precisam, né, ser analisadas. Tenho sim vontade, não vou mentir para você. Se eu falar que eu não tenho, eu tô mentindo, mas se eu falar que sim, também eu tô mentindo. É uma porta que tá aberta, como a gente falou, sabe? Se caso tiver a oportunidade de estar trabalhando aí, eu vou estar dando o meu melhor e tentar estar ajudando as pessoas. Isso poderia ser um dos teus maiores desafios da vida ou ainda não chega nem perto? Com certeza. É? Com certeza. Como eu estava comentando contigo, eu sou professor, já comentei aqui, sou professor de essência, mas hoje o meu objetivo, depois do meu Opala, tá, quem sabe aí... Porque, como eu digo, eu tenho essa vontade de estar ajudando, sabe, Kleber? Quem me conhece sabe que eu gosto de estar ajudando as pessoas, né? Não só fazendo as pessoas crescer, porque professor é isso, fazer as pessoas crescerem, né? Não, então, tirar o melhor de cada um, né? Exatamente. E eu posso dizer para você que no estudando gestão pública, a gente fez gestão de pessoal e aí a gente estudou sobre liderança. Infelizmente eu não sou um líder nato, né? Que existe, né? A parte da psicologia fala que tem algumas pessoas que nascem como liderança. Infelizmente eu não tenho essa personalidade, mas tem um tipo de líder que traz a pessoa junto e que ensina. Né? Então eu quero ser esse tipo de pessoa. Né? Ter esse tipo de pessoa que talvez ela não vai estar lá no holofote, mas ela vai estar levando alguém pro holofote. Uhum. Sabe? Para mim isso já tá ótimo já, que isso é uma coisa que eu escutei do meu professor.
Porque muitas vezes ele falou lá na faculdade, o professor Mário Fritti, ele falou assim, não, eu podia ser doutor, podia ser mestrado, podia estar lá fora, podia estar lá nos Estados Unidos, vamos dizer assim, né? Mas o meu negócio é estar vendo vocês. Se vocês forem além de mim, eu já vou estar feliz. Então, depois disso, eu digo, eu quero ser esse tipo de professor também. Eu quero que meus alunos sejam melhores do que eu, ou se caso, né, eu entrar aí na parte mais efetivamente, né, na administração, aí eu quero que, vamos dizer assim, Itaiópolis seja muito mais aquilo que eu quero que ela seja. Olha, que legal, cara. A gente ouve... por isso que eu falo, assim, a conversa, o bate-papo, olha quanta coisa... Eu não sabia de você, garanto que muita gente não sabia de você, de toda essa bagagem, essa experiência, toda essa visão. E como eu te agradeço, como eu me enriqueci com tudo que você me falou. Eu também, eu tenho que eu digo assim, a gente acaba tirando esses insights, essas leituras que às vezes a gente tem, só que não tem outra forma de você aprender com as outras pessoas se não é conversar. Exatamente. Vai ficar parado, não tem como. E tem uma rotina definida da tua vida, uma coisa que você gosta de fazer, um passatempo? Não, infelizmente, claro, nessa parte da minha vida aí eu tô bem parado, assim, sabe? Na verdade, eu sempre fui um cara muito caseiro. Eu sempre fui um cara muito calmo, um cara muito, vamos dizer assim, introvertido. Claro que numa roda de amigos, assim, a gente se solta um pouco mais, mas tenho muitos planos que eu quero ainda alcançar. Eu acho que o estudo é a base para tudo. Então, eu sei que não foi bem essa pergunta que você está fazendo, mas eu tenho vontade de fazer alguns cursos ainda, estar me especializando. Como eu já comentei, até a própria parte de direito eu tenho muita vontade de fazer, porque eu acho legal. Que isso é muito interessante. Mas sim, eu tenho planos, tenho objetivos e não digo, mas tem que colocar na mão de Deus e ver para que caminhos ele vai nos levar. Porque como eu digo, eu sempre sonhei em ser uma coisa, que eu falei aqui, queria ser engenheiro mecânico. E hoje eu sou formado em ciências biológicas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas assim, é legal também você não se prender a uma realidade, porque as coisas mudam. Às vezes você precisa decidir se você vai ou não vai. A única coisa que você pode pensar depois olha, eu tomei uma decisão errada. Posso mudar de volta? Posso. Eu tenho muita vontade aqui, já que é uma conversa, infelizmente não consegui. Em agosto eu fui fazer o meu visto americano, queria ir para fora para estudar, não para viajar, isso é muito legal. Mas não consegui, gastei muito dinheiro e não consegui. Mas, como eu digo, a minha primeira opção era ir para o Estado, porque eu quero, na verdade, não para passear, mas para aprender o idioma. Porque fazer a imersão. Porque para fazer mestrado em algumas universidades na maioria precisa ter o inglês. Infelizmente, línguas não é o meu forte, sabe? Então eu queria ir, claro, não vou mentir que não é para aproveitar um pouco da cultura, mas a princípio era para estudar. E como não deu para ir para lá, eu acho que vamos dizer, o meu objetivo mais próximo é fazer um curso, mas ir para a Europa, né? Porque para a Europa não precisa. Mas olha, você falou um negócio que é bem interessante, né? Como é um sonho de todo mundo, pelo menos de boa parte, fazer essa aventura de viajar, conhecer, andar, se desprender materialmente, né? Muita gente tem esse sonho. E eu falo, eu teria. Mas assim, esse é um medo. Eu te falo assim, arriscar com um negócio, arriscar em estudar. Isso eu não tenho. Eu vou e faço. Né? Mas assim, você se desprender totalmente de família e arriscar, mesmo sabendo que isso vai ser uma baita de uma experiência, um baita aprendizado, dá um medo da gente. Eu, pra ser bem sincero, eu tenho a minha irmã, você conhece, ela no ensino médio, ela foi embora, sabe? Ela cursou o ensino médio num internato, longe da família, e eu já, infelizmente, fiquei embaixo da saia da mãe, como a gente diz, né? Não consegui me distanciar do meu pai e da minha mãe, eu sou mais apegado a eles. Mas a minha irmã não, então se formou e hoje ela tá lá em São Paulo fazendo engenharia. Então eu até admiro esse tipo de pessoa. Nossa, eu admiro muito ela, assim, que ela vai e vamos assim, não me entenda mal, mas ela não olha para trás, sabe? Então, assim, ela tá tendo muitas oportunidades que às vezes eu digo assim, eu tenho um pouco de inveja, sabe? E pessoas assim, nossa, elas têm histórias e para contar, e às vezes ela liga pra gente lá em casa e fala, aconteceu isso. Eu falo, nossa, que legal. E eu posso dizer pra ti, quando eu terminei meu ensino médio, eu passei para ir para a União da Vitória, né? Longe aqui, mas eu não quis ir. Veja só, aqui mesmo. E o que eu posso, a gente retira isso.
toda essa aventura das pessoas de fazer, elas estão buscando experiência. E a experiência hoje está contando muito. Conversava com um rapaz que tem uma barbearia e está em Floripa, e eu conversei com ele e eu vejo no negócio dele ele entregando muita experiência, porque hoje você quer. Então você veja só, se a experiência te faz sair do conforto e arriscar, por que você no teu negócio não busca experiência? Eu, na minha empresa, ainda não cheguei a encontrar essa experiência total para o empresário, sabe? Eu gosto de dar um cafezinho, fazer alguma coisa, mas ainda eu quero fazer algo que seja, olha, eu estou concedendo uma experiência para ele. Não um atendimento, porque um atendimento você tem em todo lugar. Mas uma experiência boa você não tem em todo lugar. E se você fizer o mesmo, você é o mesmo. Agora, se você conceder uma experiência, porque nem todo mundo vai conseguir viajar, fazer essa loucuragem, mas se você, né, seja em algo que não é tão bom, contratar um advogado, né, e você ter uma experiência bacana, uma satisfação, que bom, né? E você poder encontrar a experiência em todos os lugares que você vai. E aqui eu parabenizo você e eu gosto de parabenizar todo tipo de pessoa que busca essas experiências, porque buscar experiência demanda coragem. Demanda coragem. E eu vejo assim que nós vivemos um mundo muito acovardado. E eu digo, começa por mim. Tô falando isso porque começa por mim. Eu sou um cara que eu tenho desejo de fazer muita coisa, mas para dar o primeiro passo a gente tem medo. Sabe? E a gente vê que as pessoas que se dão bem, ou que têm sucesso, não se dão bem, mas que têm sucesso, elas dão o primeiro passo. Nossa, eu posso te dar aqui, enumerar, sabe? Gente assim que eu conheço, você me conhece, né? Eu tenho a minha tia ali que ela deu o primeiro passo. Se você pegar essa história dela... E eu quero convidá-la, então, se estiver assistindo, se prepare que eu vou fazer o convite formal. Uma pessoa que veio de uma... Eu digo, eu pego ela porque... Tenho você, como eu digo, mas ela porque ela veio do nada, quando eu digo do nada, do interior, e criou um império que não tinha nada a ver. Ela criou, né, no meio rural, pecuário, e fez uma loja de roupa, sabe? E do nada, ela falou assim, não, eu quero fazer, pai me leva lá na tia, porque eu quero aprender a costurar. Ela contou essa que foi para São Paulo sem dinheiro para comprar nada, chegaram lá, roubaram o dinheiro da mulher que ia emprestar dinheiro para ela, na louca assim, mas o primeiro passo. Se você não dá o primeiro passo, se você não quiser crescer, se você não quiser trazer um produto diferente, se você não quiser abrir uma porta de negócio diferente, a sua empresa vai estar fadada a estagnar, fica parada. Mas se você quiser ter a coragem de dar o primeiro passo, falar assim, não, vamos tentar uma licitação para ver o que vai dar. Aí você vê, não consegui, mas vai mais uma, eu não perdi nada. Não ganhei, mas não perdi, vamos mais uma. Aí quando você ganhar, você vai ver que você vai cumprir aquele contrato e você pensa, opa, eu consegui comprar um contrato de 1 ano e consegui faturar uma renda a mais, vamos começar. E aí você vai começar a crescer, sabe? Só que coragem, experiência demanda coragem. Então eu digo, eu admiro as pessoas que têm coragem. Então parabéns você, né? Como digo, a minha irmã também tem essa coragem dentro dela. E tem uns outros comerciantes aqui em Interlagos também que eu gosto sempre de citar, porque são pessoas assim que eu pensava assim, isso não vai dar nada. Interlagos é muito pequeno para dar certo, e hoje eles vão assim, eles dão um tapa bem dado, falar assim, viu, não dá certo? Basta ter coragem e ir atrás de conteúdo para você conseguir trazer um produto que o pessoal vai querer e, né, vai dar show de bola. Renan, estamos chegando ao fim. Pessoal, agradeço, tá? Você que está aí assistindo, ficou até o final. Nesse nosso canal Você Licitante. Renan, agradeço imensamente por ter aceito o convite, teres passado toda essa tua experiência, essa vontade, toda essa filosofia de vida. Tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui aprendeu muita coisa, e garanto que quem já te conhece já tem esse conhecimento, né, essa conversa gostosa sempre. E se você quiser dar mais algum conselho, né, apesar de que todo o nosso podcast foi praticamente só conselho, e só tirada interessante, mas enfim, te agradeço mais uma vez, tá? Está sempre convidado a participar do nosso podcast, vamos fazer vários, tá? E fico à disposição, como eu disse pra ti, fiquei meio receoso de aceitar primeiramente, porque a gente fica meio assim, eu não sei se eu vou conseguir, mas
me coloco à disposição. Primeiramente agradeço, né, pelo convite e agradeço a todos que estão nos assistindo aí. E sobre esse assunto de licitação, não tenha medo, né? Vão atrás, corram atrás de informação e precisando, né, a gente está lá na prefeitura querendo, né, e podendo ajudar. Temos aqui empresas, que nem a pessoa, né, da sua empresa que está para fornecer também informação, mas não precisa ter medo, né? Licitação não é esse é coragem. A nossa palavra aqui é coragem. Coragem, sabe? Como eu digo, quando eu entrei, tive muito medo, não nego, mas hoje não vou dizer que eu não tenho ainda algumas coisas que eu tenho que me aperfeiçoar, crescer, mas eu vi que não é isso tudo, né? E estamos aí, você Show. Pode crescer, você pode estar participando de muita licitação e vai estar contribuindo tanto para a administração local, como para você também pessoalmente, né, como empresa. Agradeço. Obrigado, Tá sempre convidado. Obrigado. Pessoal, abraço.